E aí pessoal, tudo certo? Vamos então para mais um vídeo e no vídeo de hoje pretendo discutir com vocês um assunto que julgo pertinente aos tempos atuais, as discussões que estamos tendo aí nas plataformas em geral e nos meios sociais também, né? Vamos dizer assim. E eu percebo que existe uma questão que ainda adentra a nossa cultura, ainda está presente na nossa cultura e não foi discutida de um modo mais profundo, digamos assim, e que vale a pena então a gente começar a tocar neste assunto. E embora, obviamente, aqui não é minha intenção discutir na profundidade devida, devido à extensão mesmo do assunto, porque requer algo muito mais longo do que um vídeo, certo? Algo muito maior e tal. E seria possível dedicar toda uma obra a isso, né? Que é um tema, na verdade, que vai mesclar dentro da filosofia áreas diversas, mas mais ainda aquilo que a gente chama de axiologia, que seria uma ciência dos valores, certo? Mas aí mesclaria axiologia, moral, inclusive ontologia e daí em diante. Tá? Então, aqui eu vou tratar do problema apenas superficialmente para apontar algumas coisas, né? Inclusive quem, né, tiver aí outros canais, outros meios, pode também trabalhar essa questão de uma outra forma, né, associando com o seu próprio conteúdo. E isso que eu quero dizer para vocês é apontar aí isso que eu percebo que a gente ainda tem na nossa cultura, que é uma espécie de mania de absolutização dos valores, certo? Que é uma herança que a gente tem, que vem da filosofia também, né? Porque tem muitas filosofias que levam isso à frente, como também religiões e ideologias também, né? Podemos dizer que algumas ideologias elas são pautadas também por uma absolutização dos valores de um lado ou outras de uma relativização total dos valores. Então, o nosso ataque, vamos dizer assim, na verdade ele deve ser a ambas as coisas, né? Porque os valores eles não são relativos no sentido de que qualquer um dê na mesma, digamos assim, né? Mas também eles não são absolutos. E se a gente levar à frente uma questão de uma absolutização dos valores, a gente não adentra nem a realidade, a gente não consegue compreender a realidade e também não conseguimos entender a nossa própria vida, porque a nossa própria vida não se desenvolve a partir de valores absolutos, vamos dizer assim, certo? E é isso que eu quero demonstrar aqui nesse vídeo, ou seja, como que existem algumas variáveis que vão modificando a questão dos valores, certo? Sem que isso seja algo ruim, etc. Porque o que costuma acontecer é que se vem com um pensamento apenas moral em cima disso, né? E se tenta muitas vezes o que? Atacar a questão de uma mudança de valores, ou de uma troca de valores, ou de uma até mesmo uma subjetivação dos valores, vamos dizer assim, né? Como se isso fosse necessariamente deletério, né? Ou como se isso fosse algo fora do que se deva ter, digamos assim, né? Enquanto se a gente pensar bem, isso não é mais do que parte da vida mesmo. Então não existe nenhuma vida em que os valores não vão se modificando, certo? A própria economia, ela é incompreensível se a gente partir de um ponto de vista de um valor absoluto, certo? Que os valores vão permanecerem iguais ao longo do tempo, né? Todas as curvas, os gráficos econômicos, etc., eles refletem justamente a mudança de valores, né? Então, é como um rio, certo? Quem estudou alguma coisa também da matematização da economia, compreende que a economia também ela tem muito mais a ver com o quê? Com uma matemática de tipo fractal, certo? Ou seja, que se assemelha, inclusive, à questão do comportamento da água. Os rios, eles também são podem ser descritos, né? Descritos por equações que se voltam para questões fractais também. Então a economia ela se parece com o rio, se a gente pensar bem, né? E muito disso tem a ver com o quê? Justamente com o fato da ação humana ser imprevisível e justamente dos valores irem modificando. Porque se eles fossem totalmente estabelecidos, a própria economia ela teria muito mais variáveis completamente estáveis, vamos dizer assim, né? E não tudo, né? Mas muito, seria mais estável do que realmente é, digamos assim, né?
Então, quer dizer, a própria economia prova isso, a subjetividade dos valores, ela remonta a alguns dos pensadores iniciais ali do que foi chamado posteriormente de escola austríaca, e então também tem tudo a ver com uma questão da economia, embora eu não entre aqui na economia propriamente, né? Eu vou tratar mais aí destes pontos axiológicos mesmo, relacionados à questão da vida, da moral, etc. Então vamos lá. Então, o primeiro ponto, tá, de mudança dos valores no tempo, então quando a gente põe a variável tempo, a gente vai relacionar com ela a questão dos valores. Então só é possível compreender os valores na temporalidade também. Né? Quem quisesse fazer essa pesquisa mais a fundo poderia ver, inclusive historicamente. Né? O Nietzsche ele tenta fazer espacialmente quando ele escreve Genealogia da Moral. Então na Genealogia da Moral, uma das coisas que está por trás disso é a percepção dele que de fato as valorações vão mudando ao longo da história, né? De que não existe esse valor absoluto. Né? Cada época está valorando coisas distintas, mesmo com as mesmas palavras. Né? Isso é uma coisa também interessante a gente pensar, porque um dos erros, né, uma das coisas que nos induz a essa percepção de uma absolutização dos valores é justamente o fato de que algumas palavras permanecem dentro do idioma, certo? Eu digo assim, permanecem mais estanques, né, vamos dizer assim. Claro que grande parte do idioma permanece, mas se a gente pegar, né, desde as línguas antigas até agora, muita coisa foi modificada, obviamente. Né? Então, né, a nossa língua não existia, sei lá quantos anos, 3.000 anos atrás, 2.000 anos, etc. Né? Então, a linguagem em si, ela também tem a sua temporalidade, digamos assim. Né? Só que algumas palavras, e mais ainda do que os símbolos, né, que seriam as palavras, o próprio conteúdo disso, ou seja, aquilo a que essas palavras se referem, os conceitos, certo? Então, os conceitos, eles podem permanecer a despeito do idioma. Só que o que nos induz ao erro é o fato de que esses conceitos, eles parecem que são iguais, né, no tempo, vamos dizer assim. Né? Enquanto, na verdade, cada geração, cada época, inclusive também as pessoas, os indivíduos estão pondo algo deles nisso, cada um está interpretando aquilo ao seu próprio modo. Certo? Então não interessa se o conceito ele foi permanecendo ao longo do tempo e a gente foi interpretando aquilo ali de um modo semelhante, mas é apenas semelhante, nunca igual. Não tem como comprovar que todos estão interpretando aquilo de modo igual, entende? Então vamos dizer o conceito de Deus, né, por exemplo. Então imagine, existem milhares de pessoas falando desse conceito nesse exato instante, só que possivelmente cada uma tem uma ideia daquilo, né? Cada uma tem um sentimento em relação àquilo, cada uma tem uma imagem em relação àquilo. E se a gente juntar tudo isso, a gente vê que nenhuma pessoa está percebendo aquilo de igual modo. Certo? Então, como que a gente vai absolutizar também os valores se os próprios conceitos que estão descrevendo esses valores, eles não são percebidos de igual forma por todos, não são sentidos de igual forma por todos e daí em diante. Certo? Então, quando a gente pensa isso só para a nossa época, já é um buraco que a gente tem aí, certo? Agora imagine isso para a história inteira, né? Não tem como a gente dizer que um cara de, sei lá, 1.500 anos atrás, esse mesmo conceito estava na cabeça dele igual que vai estar para nós hoje. Então, isso vai se modificando, né? E a variável tempo, como eu disse ali no início, ela vai justamente complexificando tudo isso aí, né? E vai nos mostrando como que, de fato, com o passar do tempo, a complexificação disso vai tornando justamente uma questão de um valor absoluto ainda mais impossível, certo? Então está todo mundo achando que está atrás de uma mesma coisa, mas cada um está interpretando de um modo, cada um está sentindo de um modo, cada um tem uma imagem diferente acerca daquilo, né? Então, imaginem aí todas essas ideologias também que levam as pessoas para um fim determinado, vamos dizer, o socialismo, por exemplo. Então ele promete um determinado futuro ideal, certo? Mas nesse futuro cada um está imaginando alguma coisa. Né? Provavelmente o Marx pensava uma coisa, o Engels outra, o Lenin outra e daí em diante. Cada um tem um futuro perfeito. Né? Então eles só estão comunicando os conceitos que para eles são parecidos. Né? O conceito de igualdade, o conceito de uma economia, né, equilibrada, vamos dizer assim. Né? O conceito
de uma intelectualidade também igualitária, onde todas as pessoas são inteligentes no mesmo nível, né? Eles tinham essa loucura na cabeça, né? Achar que o Lenin falava, né? A cada esquina teremos um Platão, o que é completamente absurdo, né? Quer dizer, é o contrário, né? A gente só está regredindo. A cada 1000 quilômetros você não encontra um Platão hoje em dia, né? Né? Você vai ter que andar muito mais para encontrar um Platão, né? A cada ano que passa, vamos dizer assim, né? Então, é muito engraçado isso aí. Agora, tudo isso leva o quê? Ao fato, né, de perceber que esse futuro deles também, cada um estava pensando uma coisa disso, certo? E se cada um está pensando uma coisa, eles estão, por outro lado, referindo-se a essas coisas através de um mesmo conceito. Só que esse conceito, então, ele nos engana. Por quê? Porque ele dá a ideia de que aquilo que estamos percebendo é igual, é a mesma coisa. Então, isso gera na nossa cabeça uma ideia falsa, né, acerca da realidade, certo? E quando isso é juntado, então, com a questão dos valores, surge a ideia, né, ou pelo menos assim, a percepção de que é possível valores estanques no tempo, porque também são possíveis conceitos estanques. Mas, quando a gente percebe que também os conceitos não são tão estanques assim, como a gente imagina, né? Então também os valores, nesse sentido, pelo menos, eles também não são estanques. E aí podem entrar muitas outras coisas, que algumas das quais eu vou trazer aqui para vocês. Alguns pontos, né? Ele aqui 5 pontos que demonstram justamente esta ausência da possibilidade de uma absolutização dos valores. Vou citar, inclusive, um caso da androsfera que eu vejo que é uma crítica, né, que é feita dentro da androsfera, mas que, na verdade, se a gente observa ela por esse viés, né, de que é natural a mudança dos valores, isso aí, na verdade, não é mais do que algo corriqueiro, algo, né, da realidade em si, e que, na verdade, não tem necessariamente uma contradição aí dentro, né? Não tem um ponto tão contraditório assim quanto se pensa, né? Que é quando, dentro da androsfera, se critica, por exemplo, as mulheres quando elas, durante a juventude, querem uma vida mais liberta, né, no sentido de amarras, de namoros, não querem casar, não querem namorar, etc. E depois, né, de que fazem, sei lá, 30 anos ou mais, elas almejam casar, né? Então, surge a questão, quero aproveitar tudo na juventude e só depois arcar com as responsabilidades, etc. Tudo bem, né? Claro que existem coisas aí dentro que podem sim gerar problemas, né? Porque depois vai ficar mais difícil a pessoa conseguir aquilo ali, etc., caso seja do desejo dela. Mas, quando a gente observa, então, por trás disso, qual que é a crítica, na verdade, atrás disso aí? É a pressuposição de que as fases da vida, por mais que sejam distintas, elas deveriam carregar os mesmos valores. Né? Ou seja, aquilo que uma pessoa valora com 30 anos deveria ser o mesmo que ela valora com 20. Mas não seria isso, do ponto de vista da realidade, algo praticamente impossível? Ainda mais hoje em dia, né? Com uma realidade, uma sociedade como essa, certo? Ou seja, como que você vai pedir para uma pessoa que determinada condição de vida dela gere determinado valor, né, ou estimule ela a determinado valor que só outra condição vai gerar? Não é isso? Então, todo esse comportamento, essa mudança de comportamentos que também o homem tem, só que em outros pontos, né, que eu só citei esse caso da androsfera para a gente perceber mais claramente. Mas, né, também os homens, eles têm modificações que não são essas necessariamente, mas são outras, né, ao longo da vida. Então, se a gente pega a infância, adolescência, idade adulta, velhice, etc., tudo isso modifica os nossos valores, né? Toda a condição, as épocas de vida, digamos assim. E se a gente, então, comparar, por exemplo, aquilo que a pessoa valora quando ela está mais velha com aquilo que ela valorava na infância, você vai dizer que é totalmente contraditório. Você fala, ué, você está se contradizendo, como que você valorou isso quando você era pequeno, mas entende que é uma questão absurda? Porém, não sou absurdo a gente falar que com 30 anos você tem que valorar o que você valorava em 20. Né? Ou seja, mas se você esticar esse tempo um pouco mais, colocar ali alguém de 10 anos e alguém de 50 anos,
se torna muito mais claro que é uma questão absurda esse julgamento, quero dizer, né? Com isso, não estou dizendo que não podemos criticar, etc., mostrar esses pontos, né, certas contradições, etc., nos discursos, inclusive, né? Mas que por trás disso, muitas vezes, está ali uma incapacidade de ver que não existe esta perenidade dos valores ao longo da vida. Então, ponto 1, influência do meio e do ambiente. Então, se a gente pensar, por exemplo, determinados estados, determinadas religiões, determinadas sociedades, determinados ideais, determinadas ideologias, elas vão carregar determinados valores. Se uma pessoa absorveu determinada ideologia, determinada religião, etc., está dentro daquilo ali durante algum período, ela vai tender a ter uma certa constância em alguns valores relacionados àquilo. Mas uma quebra abrupta, por exemplo, né, com aquilo ali, pode gerar justamente o quê? A ruptura com isso e, portanto, o advento da necessidade de uma nova valoração. Vamos dizer aí, por exemplo, vamos voltar aqui para a economia, né? Se eu não me engano, o Roberto Campos, por exemplo, que foi um liberal brasileiro, né, um homem muito inteligente e tal, recomendo aí para vocês lerem, eu tenho aqui inclusive a biografia do Roberto Campos. Roberto Campos, ele disse que ele foi um estudante de socialismo, etc., e de um liberalismo mais moderado, né, durante grande parte da vida. Ele acreditava naquilo que chamava estatismo, né? E aí, mais velho, ele foi começando a estudar outras coisas. E foi, digamos que, mais para um lado quase libertário, né? Começou a ler Hayek, etc., e trouxe isso, em parte, foi um dos primeiros a trazer isso para o Brasil. Então a gente vê na vida dele, por exemplo, uma mudança de valores nesse sentido. A pessoa vai se descolando disso. Um que teve isso de um modo muito mais abrupto foi o Paulo Francis. Se vocês não conhecem, também é interessante isso depois estudar a vida do Paulo Francis. Paulo Francis fala que foi marxista durante quase a vida inteira e quando ele estava velho, aí ele viu que era uma coisa absurda, né? Não sei se ele viajou, foi por causa das viagens, foi por causa de leituras dele, e aí ele virou totalmente, né? Abandonou aquilo e seguiu um caminho mais liberal, mais libertário, etc., né? Também tem isso. Então, muitos dos julgamentos dele que necessitavam de determinados valores foram modificados em função dessa modificação. Então, o que eu quero dizer com isso é que existe uma influência do meio e do ambiente. Por quê? Porque esses caras eles foram aquilo ali muito por causa do ambiente também. Porque se você é educado na vida inteira e só tem amigos, por exemplo, progressistas, etc., etc., a chance de que você tenha aquilo ali mais arraigado é muito grande, né? Você pode criar uma resistência contra isso? Sim. Mas você vai ter que ter aí mais virtudes, né, do que o comum das pessoas, porque a maioria das pessoas simplesmente se deixam de subjugar por aquilo ali para não se sentir fora de um grupo, certo? Então, esse é o primeiro ponto, influência do meio ambiente. Segundo, mudança de necessidades. Então, as próprias necessidades da vida, por exemplo, fases da vida diferentes, trabalhos diferentes, atividades diferentes, tudo isso faz com que o quê? Você também modifique parte dos seus valores, porque suas necessidades estão modificando. Então não tem como você valorar as mesmas coisas a vida inteira, né? Muitas vezes ocorre, por exemplo, da gente não participar de determinados grupos de amigos, mas porque não consegue conviver daquele modo mais profundo ali com aquelas pessoas. Por quê? Porque nossas necessidades mudaram, né? Isso acontece muitas vezes com pessoas que têm uma necessidade intelectual, por exemplo, muito grande. Então você vai aprendendo tanta coisa no tempo que as conversas daquelas pessoas, às vezes do passado, elas não te bastam mais. Você pode até encontrar aquelas pessoas para zoar, para brincar, etc. Mas você não vai ter algo realmente profundo para falar ali e, portanto, você vai tender a se afastar um pouco, pelo menos, ou totalmente, justamente para procurar algo que te satisfaça, porque sua necessidade mudou. No caso, uma necessidade advinda de uma vida intelectual mais robusta. Então, todo mundo que estuda muito acaba ficando mais isolado, se a gente pensar bem. E tem que ter aí aquilo que eu trago aqui no canal, uma prudência, né, determinada para não se isolar totalmente também. Aqui no canal eu sempre trabalho com a questão da solitude, da solidão, mas ao mesmo tempo dizendo que é preciso também você ter esse outro lado, o convívio social, etc., né? Você tem que saber ponderar essas coisas, né? Porque senão você vai ficar totalmente isolado, só se você for um milionário, né? Que você vai conseguir viver talvez bem, assim, né?
Mas se você não é, que é a maioria das pessoas, então você vai precisar dos outros para alguma coisa. Então, e não é apenas tratar as pessoas de um modo utilitário, mas também ver dentro mesmo das pequenas relações coisas boas, né? Porque muitas vezes a gente acha que todas as relações elas têm que ser intelectualizadas, etc. O que não é verdade, né? Você pode conseguir extrair de cada relação uma coisa interessante, né? Todo mundo tem algo bom ou algo importante para falar, né? Mas muitas vezes cabe a nós sabermos o que tirar delas o que elas têm de bom para falar. Porque também a gente só esperar que as pessoas cheguem e falem pra gente o que é interessante é impossível, né? Então, tudo isso para dizer que o quê? Há essa mudança de necessidades e que, portanto, também aí os valores, naturalmente, eles vão ser modificados. Não tem como os valores serem instantes, serem absolutos, apesar dessa mudança de necessidades. Certo? Número 3, aprendizado e vontade. Então aqui já está aqui eu já apontei uma questão mais interior do sujeito. As duas primeiras, influência do meio e mudança de necessidades, tinham a ver também com coisas mais exteriores, certo? O número 3, aprendizado e vontade, já parte de quê? De uma mudança mais própria, certo? Quando então o indivíduo, ou ele vai aprendendo, conforme eu disse ali, uma questão intelectual, e daí em diante ele vai se modificando, ele vai modificando seus valores, ou por uma vontade própria mesmo. Então, quer dizer, eu quero mudar isto, né? Eu quero mudar, independente do ambiente, né? Eu quero mudar isso em mim, quero mudar os meus hábitos, quero mudar algumas coisas determinadas, né? Essa vontade, ela também pode ser uma vontade criadora de valores. Stirner fala de criação de valores, Nietzsche fala de criação de valores, outros filósofos, né, do século XX, etc., também vão falar aí dessa criação de valores, certo? Da superação, inclusive, do próprio niilismo, que seria quase uma ausência de valores, né, pela criação de valores. Então, e eu acho que mais que nunca a gente precisa disso hoje, porque como a gente vive uma sociedade que de um lado tem essa questão niilista muito forte, de outro uma decadência dos valores, né, em geral, de outro um choque de muitos valores, que a gente não sabe o que é bom, o que é ruim, o que não é. Então, mais que nunca, o próprio indivíduo é que tem que levar à frente algumas de suas criações mesmo, né, e ver o que é bom para si. Né? Ou seja, mais do que nunca, justamente uma necessidade egóica, né, uma filosofia egóica para pautar essa criação de valores, essa autocriação, digamos assim, né, porque o sujeito está se autocriando também, porque o mundo já não é capaz de criá-lo, né, não é capaz de... Uma coisa é você estar vivendo ali na Renascença, sendo amigo do, sei lá, do Da Vinci, né? Então ali, se você se deixasse só se levar, né, beleza, tu vai ter uma vida interessante porque você está envolto de pessoas interessantes, né? Mas hoje em dia, se você deixar só o meio te levar, você vai pro buraco, né? Então, ou seja, mais que nunca você tem que criar uma resistência própria e também ser capaz de criar esses valores de alguma forma. Isso quer dizer que você vai criar do zero? Não, você vai se espelhar em alguém, em coisas, em heróis, pessoas são heróis para você, né? Se inspirar em alguma coisa, né? Não, você vai tirar do nada também tudo, certo? Número 4, por outro lado, então a gente tem este aprendizado, essa vontade criadora que pode sim trazer alguns valores e nessa medida também vão haver o quê? Mudança de valores. Porque se você está criando ou recriando valores, você está, digamos que, aí colocando em pauta justamente essa mudança também do tempo, certo? E os dois últimos pontos o ponto 4 seria uma ocultação de valores, que a gente também tem que levar em conta dentro dessa equação, vamos dizer assim, estou falando de matemática no início, vamos trazer novamente esse linguajar, né? Então, dentro dessa equação toda dos valores, a gente tem que colocar dois pontos, que é justamente a ocultação de valores de um lado e a ironia, o riso e o cinismo de outro. Então, o que é essa ocultação de valores? É a dissimulação. Então, nem sempre, se a gente pensar bem, observando agora os outros, a sociedade, etc., a questão dos valores ela vai estar tão clara. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas estão dissimulando. Então, nessa medida também, a gente tem que colocar isso dentro da equação para a gente não levar à frente essa absolutização dos valores. Porque se as próprias pessoas são capazes de dissimular valores, de ocultar determinadas coisas e expor outras, significa que como que é possível um cálculo de um valor absoluto? Então é mais um ponto para mostrar que
um suposto cálculo de valor absoluto é impossível, né? Porque o tempo inteiro coisas estão sendo ocultadas, dissimuladas também nesse meio axiológico, vamos dizer assim. Então, temos que levar isso em conta, certo? Que as pessoas estão ocultando determinados valores, expondo outros, né? Negando algumas coisas e mais à frente apresentando outras. Num momento determinado elas vão expressar determinados valores, em outro não, né? Então, aquilo que a gente chama de valores parece que é perene no tempo, mas não tem nada de perene. Por quê? Porque depende do meio para aquilo se expressar. É como se fosse um gene, né? Você tem ali aquela possibilidade, mas não quer dizer que ela existe o tempo inteiro. Por quê? Porque se ela não foi expressa, ela só está como potência, né? Os valores são um pouco nesse sentido. Eles existem em nós ali como potência, né? Mais pra frente a gente pode fazer um vídeo aí sobre a natureza dos valores, né? Um assunto muito mais delicado. Mas é como se existisse em potência, mas se você nunca tiver onde expressar aquilo ali, basicamente aquilo não existiu em você, porque não foi expresso, né? Não existiu na sua ação em tempo real, vamos dizer assim, né? Então não há a exposição real daqueles valores. E se não há, eles foram ocultados de alguma forma, certo? Então temos que levar isso em conta também. E o último que eu falei é o quê? Ironia, riso e cinismo. Aqui os valores ganham uma outra dimensão, né? Por quê? Porque se a gente pensar o que é ironia, é algo que trabalha com essa modificação dos valores. Então você inverte a questão valorativa ali no meio e por isso você consegue criar uma ironia, né? O riso, a mesma coisa. Muitas vezes você está rindo quando a gente fala, por exemplo, com uma piada de... Eu esqueci o termo que a gente costuma usar, mas é como se fosse uma piada muito agressiva, que você não pode rir daquilo, né, que é colocado ali. Nas redes sociais tem muito isso. Então, olha, quando a gente ri daquilo que não se pode rir, vamos dizer assim, entre aspas, né, eu acho que não tem nenhum riso que seja proibido, mas por etiqueta, né, aquilo que não se pode rir. Quando a gente está fazendo aquilo ali, a gente está o quê? Alternando ou alterando a cadeia de valorações. Por quê? Porque esse riso nosso, ele quer dizer que a gente está invertendo justamente aqueles valores naquele momento determinado. E é por isso que você consegue rir. Você consegue passar por cima dos seus próprios valores, por um minuto, digamos assim, né? Então é muito interessante isso dentro da comédia, como a gente pode jogar com isso, né? E o cinismo, podemos trazer tanto a questão filosófica do cinismo, mas o cinismo no sentido mesmo desta espécie de negação, né? Uma oposição, né? E que o cinismo gera. E nessa oposição, nessa tensão que ele gera com o ambiente, né? A pessoa cínica, né? Que ela está fazendo aquilo ali, mas ela não está, muitas vezes ela está passando por cima dos valores dela e fazendo aquilo ali simplesmente, por exemplo, por um puro utilitarismo, né? O cínico ele faria isso, né? Então, ele está passando por cima dos seus próprios valores para fazer aquilo ali por pura utilidade. Então isso também tem que ser levado em conta dentro dessa equação, ou seja, essa possibilidade de que os valores não são absolutos, e é exatamente por isso o indivíduo, na verdade, ele está acima dos seus próprios valores. E por isso mesmo que ele pode ser um criador de valores. Os valores não estão acima dele, então a absolutização de valores ela tem esse problema de, às vezes, colocar os valores acima do indivíduo e querer que o indivíduo seja aquele que seja subjugado pelos valores, quando é justamente o contrário, né? Quer dizer, a gente que está valorando. Então não tem lógica a gente simplesmente falar que é os valores que tem que determinar nossos comportamentos, né? Somos nós que estamos expressando os valores no tempo. Então, muitas vezes, nos discursos morais se faz essa inversão, né? Como se os valores existissem per se. Né? Mas não, sem o indivíduo não existe valor nenhum. E o cinismo, por exemplo, é uma prova exatamente disso, né? De que o indivíduo consegue, por determinados momentos, ir contra as suas próprias valorações mesmo, aquilo que ele acha bom, aquilo que ele acha belo, etc. Né? Então, não estou falando que se deva fazer isso, mas só estou pegando um caso, né, dentro da realidade para explicar isso aí para vocês. Beleza, pessoal? Então esses são os 5 pontos. Espero aí que isso tenha contribuído pelo menos para alguma percepção aí de algumas questões contemporâneas. Cada um tem as suas, né? Então cada um pode levar isso aí para sua área como achar conveniente. Coloquem nos comentários o que acharam, né? E mais para frente aí também vou voltar com novos vídeos aí sobre algum autor específico, igual que eu estava fazendo do Napoleão, né, etc. E por enquanto alguns vídeos de assuntos que vim pensando aí mais esparsamente. Beleza, pessoal? Quem não conhece meu último livro publicado, Verso Adverso, um livro de poemas, mas no qual eu trago justamente muitos assuntos filosóficos, são poemas filosóficos, né, na verdade. E muitos desses assuntos estão lá dentro também na forma poética. Então,
ele está aí na descrição, junto com meus outros livros. Quem ainda não conhece, quiser dar uma olhada, fica aí a dica. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou!